Duas geladeiras quase no mesmo preço, mas uma delas pode fazer você gastar muito mais ao longo do tempo sem perceber. E o pior, a maioria das pessoas só descobre isso depois que já comprou. De um lado, a Brastemp BE57, com aquele visual moderno, freezer embaixo e proposta mais prática no dia a dia. Do outro, a Samsung RT46, maior, mais tecnológica e com um detalhe que promete economia constante. Só que aqui vai o problema. Na prática, essa escolha não é tão óbvia quanto parece. Porque não é só sobre qual é maior, mais bonita ou mais famosa. É sobre qual vai funcionar melhor na sua rotina, e qual pode virar dor de cabeça depois de alguns meses. Essas duas geladeiras vivem sendo comparadas porque ficam muito próximas em preço, mas seguem caminhos bem diferentes. A Brastemp aposta na experiência. Freezer embaixo, tudo mais acessível, organização mais intuitiva. Aquela sensação de praticidade no dia a dia. Já a Samsung aposta em tecnologia. Sistema inverter, promessa de menor consumo de energia, funcionamento mais estável e silencioso. E aqui começa o conflito. Você prefere pagar menos agora, ou economizar ao longo do tempo? Porque dependendo da escolha, isso muda completamente o custo real da geladeira. E não para por aí. Tem detalhes que parecem pequenos, mas que fazem muita diferença na prática. Tipo o formato. A Brastemp BE57 é inverse. Ou seja, geladeira em cima, freezer embaixo. Parece simples, mas isso muda totalmente a forma como você usa no dia a dia. Já a Samsung RT46 segue o padrão tradicional. Freezer em cima, geladeira embaixo. Mais comum, mais familiar, mas será que é mais prático? E aqui entra um detalhe que muita gente só percebe depois que começa a usar. A ergonomia. Abrir a geladeira várias vezes por dia e não precisar se abaixar parece pequeno, até você viver isso todos os dias. Mas ao mesmo tempo, será que isso compensa outras limitações? Agora olhando capacidade, a Samsung leva vantagem no papel. São 460 litros contra 447 da Brastemp. Só que número não conta a história inteira. Porque espaço interno não é só quantidade. É organização. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque dependendo de como cada uma distribui esse espaço, aquela que parece menor pode acabar sendo mais eficiente. E é esse tipo de detalhe que começa a separar uma escolha inteligente de uma escolha baseada só em ficha técnica. E a partir daqui, a diferença entre essas duas começa a ficar muito mais clara, e também muito mais difícil de decidir. E é justamente quando você abre as duas lado a lado que a percepção começa a mudar. Porque no papel, 447 litros contra 460 litros parece uma diferença clara. Só que na prática, não é tão simples assim. A Brastemp BE57, por ser inverse, coloca tudo o que você mais usa na altura dos olhos. Prateleiras bem distribuídas, gavetão de legumes acessível, divisórias que fazem sentido no dia a dia. Você não precisa ficar se abaixando toda hora. E isso, depois de alguns dias de uso, começa a pesar. Porque conforto no uso diário não aparece na ficha técnica. Agora, quando você olha a Samsung RT46, ela tem mais espaço bruto. Cabe mais coisa, principalmente no freezer. Só que a organização é mais tradicional. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora no começo. Como você usa esse espaço? Se você costuma fazer compras maiores, estocar mais alimentos, congelar bastante coisa, a Samsung começa a fazer mais sentido. Mas se o seu uso é mais no dia a dia, abrindo a geladeira toda hora, pegando coisas rápidas, a Brastemp começa a parecer mais prática. E é exatamente aqui que começa aquela dúvida real. Porque uma é mais confortável, a outra é mais espaçosa. E você precisa escolher qual pesa mais para você. Agora, tem um ponto que muita gente só percebe depois de algumas semanas. A qualidade interna. Na Brastemp, as prateleiras passam uma sensação mais robusta. O acabamento interno é simples, mas sólido. Não impressiona, mas também não preocupa. Já na Samsung, apesar do visual moderno, algumas peças internas passam uma sensação mais leve. Não chega a ser frágil, mas também não transmite aquela segurança total. E é aqui que muita gente começa a comentar. Parece ótima por fora, mas por dentro podia ser melhor.
Só que ao mesmo tempo, a Samsung compensa isso em outro ponto que muda completamente o jogo: o consumo de energia. E aqui começa uma das diferenças mais importantes e mais ignoradas. A Brastemp BE57 usa sistema convencional. Já a Samsung RT46 vem com tecnologia inverter. Na prática, isso significa que a Samsung ajusta o funcionamento do motor conforme a necessidade. Menos picos, menos desperdício, mais eficiência. E isso não é só teoria. Isso aparece na conta de luz. Agora pensa comigo. Uma geladeira fica ligada 24 horas por dia. Todos os dias. Durante anos. Então mesmo uma pequena diferença de consumo vira uma diferença grande no longo prazo. E é exatamente aqui que muita gente começa a repensar a escolha. Porque aquela economia inicial da Brastemp pode não ser tão economia assim depois de alguns meses. Mas ao mesmo tempo, será que isso compensa outras limitações? Porque nem tudo é só consumo. E quando a gente entra na parte de refrigeração e desempenho real, a história ganha outra camada que quase ninguém considera antes de comprar. E é exatamente aqui que muita gente se surpreende, porque refrigeração não é só gelar. É como gelar. Na Brastemp BE57, o sistema é mais tradicional. Funciona bem, mantém os alimentos conservados, não deixa na mão no básico. Só que a distribuição de frio pode variar um pouco dependendo de onde você coloca os itens. Tem gente que percebe alimentos mais gelados no fundo e menos nas partes mais altas. Nada crítico, mas existe essa diferença. Agora, quando você olha a Samsung RT46, ela começa a mostrar o motivo de ser considerada mais tecnológica. A refrigeração tende a ser mais uniforme. O sistema trabalha de forma mais constante, sem aqueles picos de liga e desliga tão evidentes. E isso faz com que a temperatura fique mais estável ao longo do tempo. E aqui tem um detalhe que muita gente só percebe depois: a conservação dos alimentos. Quando a temperatura oscila menos, os alimentos tendem a durar mais. Principalmente itens mais sensíveis. E isso, no longo prazo, também vira economia. Agora, tem um outro ponto que entra junto com isso, e que pouca gente presta atenção antes de comprar: o ruído. Porque geladeira barulhenta incomoda. E incomoda todo dia. A Brastemp não chega a ser problemática, mas você percebe quando o motor entra em funcionamento. Aquele som característico, que vai e volta ao longo do dia. Já a Samsung, por conta do inverter, tende a ser mais silenciosa. Não é que ela não faz barulho, mas o funcionamento é mais contínuo e menos perceptível. E isso muda bastante a experiência, principalmente em ambientes integrados, tipo cozinha com sala. Agora, até aqui pode parecer que a Samsung está levando vantagem. Mas é exatamente nesse ponto que entra a parte que muita gente ignora no começo e descobre depois: os problemas reais. Porque nenhuma dessas duas é perfeita. E dependendo do seu perfil, um pequeno detalhe pode virar um grande problema com o tempo. Na Brastemp, um dos pontos mais comentados é o acabamento externo. Principalmente nas versões inox. Marcas de dedo aparecem fácil. Pequenos riscos também. E com o tempo, isso começa a incomodar quem gosta de manter a estética sempre impecável. Parece detalhe, mas no dia a dia, pesa. Já na Samsung, o problema costuma aparecer em outro lugar: as peças internas. Alguns usuários relatam que gavetas e suportes não passam tanta confiança no longo prazo. Não quer dizer que vão quebrar facilmente, mas a sensação não é das mais robustas. E é aqui que muita gente se divide. Porque de um lado você tem melhor tecnologia e eficiência. Do outro, uma construção que passa mais segurança no uso diário. E isso cria um dilema real. Porque não existe escolha perfeita. Existe escolha mais alinhada com o que você valoriza. E é exatamente nesse ponto que a experiência de quem já comprou começa a fazer toda a diferença. E quando você começa a olhar a experiência de quem já comprou, a história fica ainda mais interessante. Porque é ali que aparecem os detalhes que não estão na descrição do produto. No caso da Brastemp BE57, muita gente elogia exatamente aquilo que você percebe no começo: praticidade. O formato inverse faz diferença real no dia a dia. Tem gente que fala que depois que acostuma, não quer voltar para o modelo tradicional.
Não preciso mais ficar me abaixando toda hora é um tipo de comentário que aparece bastante. E isso mostra uma coisa importante. Conforto também é um fator de escolha. Só que ao mesmo tempo, começam a surgir algumas críticas. Principalmente sobre o acabamento externo. Marcas aparecem fácil, riscos também. E com o tempo, isso incomoda quem esperava algo mais resistente visualmente. Agora, olhando a Samsung RT46, os elogios seguem outra linha. Economia de energia aparece muito. Silêncio também. Muita gente comenta que a geladeira quase não faz barulho e que a conta de luz veio mais baixa depois da troca. E isso chama atenção. Porque é um benefício que você sente todo mês. Mas nem tudo são elogios. Alguns usuários comentam exatamente aquilo que a gente já falou. Partes internas que parecem mais simples do que o esperado. Gavetas mais leves, encaixes que não passam tanta confiança. E é aqui que entra um ponto importante. Percepção de qualidade. Porque às vezes o produto é bom, mas não transmite isso no toque. E isso pode incomodar. Agora, no meio disso tudo, tem uma coisa que pouca gente fala, mas que influencia muito na decisão. O tipo de uso. Se você mora sozinho ou com poucas pessoas, usa mais a geladeira do que o freezer, abre várias vezes ao dia, a Brastemp começa a fazer mais sentido. Agora, se você tem família maior, faz compras grandes, usa bastante o freezer, quer eficiência energética no longo prazo, a Samsung começa a se destacar. E é exatamente aqui que muita gente começa a clarear a decisão. Porque não é sobre qual é melhor. É sobre qual encaixa melhor na sua rotina. Inclusive, se você quiser ver o preço atualizado das duas ou comparar as versões disponíveis hoje, eu deixei os links na descrição e também no comentário fixado. Vale a pena dar uma olhada com calma depois. Agora, antes de fechar qualquer escolha, tem mais um detalhe que muda completamente essa decisão. E não tem nada a ver com design, nem com tecnologia. Tem a ver com dinheiro no longo prazo. E é exatamente isso que define se você fez um bom negócio ou não. E no final, tudo se resume a uma coisa que pouca gente calcula antes de comprar. O custo real ao longo do tempo. Porque não é só o preço que você paga na loja. É o que você continua pagando depois. A Brastemp BE57 normalmente entra com um valor inicial mais acessível. E isso pesa na decisão, principalmente se você quer resolver rápido sem gastar tanto agora. Só que aí entra o detalhe que muita gente ignora. Ela não tem tecnologia a inverter. E isso significa um consumo mais constante, com picos maiores de energia ao longo do dia. Agora pensa no tempo. Meses, anos, uso contínuo. Aquela diferença pequena na conta de luz começa a somar. E é exatamente aqui que a Samsung RT46 começa a justificar o preço mais alto. Porque com o sistema inverter, ela trabalha de forma mais eficiente, mais estável, consumindo menos energia ao longo do tempo. Não é uma economia absurda de um mês para o outro. Mas no longo prazo, faz diferença. E aí entra o ponto decisivo. Você quer economizar agora, ou ao longo dos anos? Porque não existe resposta certa. Existe prioridade. Se o seu foco é gastar menos na compra, ter uma geladeira prática, confortável no uso diário e com boa construção interna, a Brastemp BE57 faz sentido. Ela entrega o básico bem feito, é funcional e resolve o dia a dia sem complicação. Agora, se você pensa mais no longo prazo, quer uma geladeira mais eficiente, silenciosa, com melhor controle de temperatura e menor impacto na conta de luz, a Samsung RT46 passa a ser uma escolha mais estratégica. Mesmo custando mais. E é exatamente por isso que tanta gente fica em dúvida entre essas duas. Porque cada uma é melhor em uma coisa diferente. E nenhuma entrega tudo ao mesmo tempo. Então a escolha final não é sobre qual é melhor. É sobre qual problema você quer evitar. Gastar mais agora. Ou gastar mais depois. E se você chegou até aqui, provavelmente já tem uma inclinação. Talvez você valorize mais conforto no dia a dia. Ou talvez economia no longo prazo. E qualquer uma dessas escolhas pode ser certa, desde que você saiba exatamente o que está levando. Agora, se você já decidiu qual faz mais sentido para sua realidade, eu deixei os links das duas na descrição e no comentário fixado com os preços atualizados e as versões disponíveis. Vale dar uma olhada, porque esses valores costumam variar bastante.
mas entra já sabendo o que esperar. Porque quando a escolha é consciente, a chance de arrependimento cai muito. E no fim, é isso que realmente importa.